galera, Isaac por aqui e hoje a gente tem um podcast um pouquinho diferente. Vocês vão ver que hoje eu tô sozinho aqui no estúdio, não tem nem o Abraão, nem o nosso convidado, mas eu queria conversar com vocês a respeito de algumas coisas que aconteceram no domingo, algumas coisas que foram trazidas durante o sermão e que são valiosas pra gente no nosso contexto de pequenos grupos, ok? Então, esse fim de semana a gente teve o nosso pastor André Stale aqui. Pastor, me perdão, mas eu não sei se eu pronuncio Steel ou Stale, não sei como é que eu falo sobre o sobrenome. Mas o pastor André esteve com a gente, diretamente lá de Brusque, e foi uma bênção, uma bênção. Esse fim de semana a gente teve um sermão que foi em cima do livro de Abacuque, ok? Então foi em cima do livro de Abacuque, um livro muito curtinho, 3 capítulos. Recomendo a todos vocês, líderes, pegar a Bíblia, ler esses 3 capítulos, medite em cima deles, tem muita coisa preciosa em cima desse texto, mas o pastor nos trouxe aqui 5 pontos, 5 fases ou 5 momentos da nossa vida cristã, aos quais a gente passa, né? E quão profundo e quão precioso foi essa reflexão, ok? O primeiro deles, a gente viu que no nosso caminhar, na nossa vida cristã, a gente vai acabar passando por um momento de crise. Um momento de crise, ok? Nesse momento de crise, geralmente é um momento onde a gente se depara com uma situação a qual gera indignação dentro do nosso ser. Ok? Quando a gente vê o profeta Abacuque ali, o que estava acontecendo? Dentro do povo de Israel, o povo escolhido de Deus, haviam problemas ali que eram muito grandes, eram muito esdrúxulos, ao qual o profeta se indignava com relação a ele. Falou, como é que pode? Essa injustiça que acontece aqui, o pessoal comprar julgamentos de juízes, comprar favores e o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico e essa opressão entre os iguais, sabe? Como se fosse dentro da própria igreja a gente vê um favoritismo acontecendo e não só um favoritismo, mas uma corrupção acontecendo, sabe? E o profeta ele se indigna com essa situação e ele tá assim indignado, né? E aí no nosso contexto, cara, quantas vezes isso é muito verdade, às vezes a gente olha situações e a gente se indigna, não necessariamente dentro da igreja, mas Deus ele coloca em nós uma indignação santa a respeito de um tema, a respeito de algo ao qual ele tem nos chamado para fazer. Porque olha só, fica aqui um grande pensamento, uma grande chave para a gente. Existe uma grande relação entre a nossa indignação e o nosso propósito. Se Deus ele tem te colocado dentro do seu coração uma indignação com relação a algum assunto, e muito provavelmente essa indignação é aonde reside o seu propósito. Olha só que precioso. Aonde está essa indignação, provavelmente é onde está o seu propósito. É porque Deus está colocando essa indignação no seu coração, querendo que você faça algo a respeito disso. Então a gente vê ali no primeiro momento, um momento de crise. Um momento de crise. E aí a gente vai para o segundo momento, que é um momento onde ele escuta a voz de Deus, né? Abacuque então ele fala, mas eu não, como assim, Senhor? Como assim isso aqui, essa situação? E aí então Deus vai e responde a Abacuque. E ele ouve a voz do Senhor com relação àquilo. Falou, esse povo vai passar por isso sim, por causa disso. Então Abacuque escuta a voz de Deus. Então o segundo momento é onde a gente escuta a voz do Senhor partindo desse momento de crise. Então a gente teve esse momento de crise e a gente vai a Deus e fala assim, Senhor, mas o que fazer com relação a isso? O quê? E a gente escuta então do Senhor a orientação a respeito daquilo. Depois disso, olha só que precioso, é um caminhar progressivo, ok? A gente vê o resgate da adoração. Olha só, então existe uma crise, eu escuto do Senhor o que Ele está fazendo através dessa crise, ou o que é para fazer com relação a essa crise, e a partir desse momento eu gero paz, é paz no meu coração, porque eu sei que Deus está no controle, Deus está no comando. E aí, apesar de tudo, apesar da crise, apesar do cenário ruim, apesar das necessidades, apesar de que não está muito confortável, apesar do desconforto então, né? Apesar de tudo isso, eu ainda confio e descanso no Senhor, e eu consigo encontrar motivos para adorá-lo. Uma coisa que o pastor trouxe que eu achei bem interessante é o seguinte, que geralmente nesse momento de crise e até que a gente escute do Senhor, é difícil da gente adorar. Porque a gente está tão conflitante com relação a essa situação que a gente não tem dentro do nosso coração, dentro do nosso âmago, esse lugar de adoração. Mas uma vez que a gente escuta a voz de Deus e a gente escuta o que Ele tem,
a gente tem paz no nosso peito e a gente então consegue adorá-lo apesar das situações, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que está acontecendo. Olha só que legal. E aí, uma vez que a gente está nesse lugar, olha só como a coisa é, como eu disse, é progressiva, né? Aí então, quando a gente está nesse lugar onde a gente já encontrou paz e a gente encontra o Senhor apesar das crises, apesar da guerra, apesar de tudo isso, a gente começa a ter um pouco mais de ciência de que nem tudo é do jeito, da forma e no tempo que a gente quer, mas é no tempo que Deus quer. Porque Ele sim tem os melhores planos, Ele sim sabe fazer as coisas na hora, da forma certa. E aí a gente aprende a esperar. A gente aprende a esperar e confiar no Senhor. Porque no fim das contas, uma bênção no horário ruim, uma bênção fora de hora, acaba se tornando uma maldição. Uma bênção, quando é entregue pra gente e a gente não está pronto para lidar com ela, ela se torna uma maldição na nossa vida. Ela se torna uma maldição na nossa vida. Quando, por exemplo, a gente não é maduro o suficiente, mas é colocado em um lugar de destaque, essa exposição vai gerar em nós soberba, arrogância, altivez. E isso automaticamente vai produzir na gente o quê? A gente vai tomar um tombo. A gente vai tomar um tombo. A Bíblia me deixa muito claro que Deus ele não tem parte com os orgulhosos. Você está entendendo? Então a bênção, às vezes a gente está à frente de algo, Deus colocou algo no nosso peito, no nosso coração que está queimando e Ele quer realmente que a gente lidere, que a gente tome conta, que a gente vá à frente, mas às vezes a gente ainda não está pronto para aquilo. Então o timing de Deus, o tempo de Deus, na verdade é o melhor para nós. É o melhor para nós. Então, uma vez que a gente passou por esse lugar de crise, de ouvir a voz de Deus, descansar, ter paz e resgatar a adoração, a gente chega num lugar onde a gente aprende a descansar em Deus. Descansar em Deus porque Ele tem o melhor tempo para todas as coisas. E esse tempo de espera, Deus está nos amando, porque é um tempo de forja, é um tempo de formação de caráter, formação do nosso interior, formação da casca mesmo, sabe? A gente está criando casca para aguentar o que vai vir pela frente. Então Deus está nos amando quando Ele respeita o melhor tempo para as coisas e não simplesmente o tempo que eu quero para as coisas. E isso funciona dos dois lados, ok? Às vezes nós temos se achado preparado para algo que a gente não está e a gente quer avançar fases e Deus precisa colocar um freio. Mas existem também momentos onde nós falamos, não, eu não estou pronto, eu não consigo. Eu tenho lábios pesados, minha boca é pesada, eu não sei falar. Você lembra de alguém? A gente vai ver Moisés, né? Quando ele está falando com Deus, fala assim, olha, eu cresci no palácio, na sala do rei. Eu fiz as melhores faculdades da época. Tudo que tinha para conhecer, eu conheci, o do bom e do melhor, mas eu ainda não estou pronto. Olha só, era alguém que já tinha todo o preparo, mas não conseguia ver. E Deus fala assim, olha, Moisés, você vai. Não, mas eu tenho a boca muito pesada, eu não sei falar. Mas quem criou a boca, Moisés? Deus precisa dar uma empurradinha em Moisés, sabe? Então, tanto para o querer pular fases, quanto o se negar a avançar fases, Deus tem sempre o melhor tempo. Deus tem sempre o melhor tempo. Talvez você assumiu um pequeno grupo pensando assim, olha, eu acho que eu não estou pronto ainda. Eu acho que eu não estou pronto ainda. E talvez Deus está falando para você, cara, você já está pronto há muito tempo. Está na hora de fazer alguma coisa. Vamos embora, vamos para frente. Eu preciso de trabalhadores nessa seara. Quando é que você vai se levantar? Então, tanto para quem quer avançar fases, quanto para quem quer se negar a caminhar as fases, Deus ele ainda tem o melhor tempo. E às vezes ele vai frear a gente, ou então ele vai empurrar a gente. Ele vai empurrar a gente para frente. Amém? E aí, então, a gente tem a última fase desse processo, que é uma fase de legado geracional, aonde eu começo a entender que aquilo que eu tenho feito não para em mim. Não só apenas não para, mas é necessário com que eu prepare isso para uma próxima geração. Quantos vocês vão lembrar do nosso treinamento de líderes, onde a gente fala bastante a respeito de sucesso é sucessão.
Então, quando eu chego num momento onde eu consigo passar o bastão, eu preparei alguém para receber esse bastão, para receber essa liderança, para receber o cuidado à frente desse projeto. Quando eu preparei alguém para assumir as minhas responsabilidades, esse é um lugar de sucesso. Esse é um lugar de sucesso. Então, uma vez que a gente passa por um momento de crise, a gente escuta a voz de Deus, a gente consegue resgatar a adoração, ter paz nesse lugar, mesmo apesar das crises, a gente entende que Deus tem o melhor tempo, respeita o tempo de Deus, aquilo que Ele coloca na nossa frente, no momento certo, a gente começa a pensar então a respeito de gerações. Por exemplo, esse ministério de pequenos grupos, essa nossa frente de atuação. Desde o princípio, o nosso pensamento é: isso não pode parar na gente. Isso não pode parar na gente. A gente precisa gerar algo que vai além de nós. Precisa ser maior do que nós. A gente precisa se importar com as gerações que estão vindo. A gente precisa se importar com as pessoas que estão vindo atrás da gente. E a gente precisa, então, preparar esse caminho para que elas assumam e deem sequência. E vai além da gente. Além da gente. Sabe? Não pode ser algo que a gente faz simplesmente para o benefício próprio. Não é algo que beneficia simplesmente a gente. Precisa ser algo que é altruísta, que é para o outro, que é para o outro, e geracional, que é para quem está vindo atrás. É algo que precisa persistir e perdurar através do tempo. Olha só que precioso. Então, esses foram 5 passos ou 5 momentos na nossa caminhada. Na nossa caminhada de dependência com Deus, onde a gente é confrontado com uma crise. Olha só, vou repetir mais uma vez, né? Onde a gente é confrontado com uma crise. Após essa crise, a gente passa por um momento de ouvir a voz de Deus com relação àquilo. Após a gente ouvir a voz de Deus, a gente vem para um momento de adorar, do resgate da adoração, onde a gente encontra paz, mesmo em meio à crise. Mesmo em meio à crise, a gente encontra paz. Depois disso, a gente passa por um lugar onde a gente entende que é no tempo de Deus, não no nosso. E ao fazer isso, a gente entende o amor de Deus para conosco. Ele nos ama tanto a ponto de não nos colocar... em inglês tem uma frase muito boa que fala assim, ó, He didn't set you up for fail. Que Ele não te coloca para falhar. Então Ele vai te colocar na frente do que você tem para você, do que Ele tem para você, no momento certo. Olha só, a gente pode relacionar aqui também, por exemplo, a parábola dos talentos. Ali na parábola dos talentos, a gente vai ver que existiam 3 pessoas, mais o Senhor, né? 3 pessoas. A um, Ele deu uma quantidade de talentos, a outro menos talentos e a outro menos talentos ainda. Por quê? Porque Ele estava sendo injusto? Não. A Bíblia me fala que Ele deu conforme eles conseguiriam administrar. Uma vez que a gente passou por tudo isso, a gente chega nesse lugar onde a gente entende que aquilo que o Senhor tem colocado na nossa frente, no tempo certo, é aquilo que a gente consegue administrar. Talvez hoje seja um pequeno grupo, amanhã seja uma rede de pequenos grupos, mais para frente seja uma igreja, mais para frente e seja um projeto social, seja, sabe? Deus vai colocando aquilo que a gente consegue administrar na nossa frente. Amém? E aí, por último, então a gente chega nesse lugar onde a gente entende que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que brotou através das nossas mãos, não pode parar na gente. Precisa ser geracional. Precisa ficar e persistir e perdurar através das gerações. Amém? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ter explanado um pouquinho mais a respeito desse assunto para a nossa vivência e para o nosso pequeno grupo. Espero que isso te abençoe onde você está. Deus te abençoe. Te vejo no próximo. Fica na paz.